Barros e neste vídeo eu estarei falando sobre balanço patrimonial, bem como seus conceitos, aplicações e alguns exercícios. Bom, balanço patrimonial é uma ferramenta utilizada para demonstrar a situação patrimonial e financeira de uma empresa em um certo período de tempo. Ele é o principal demonstrativo contábil de uma empresa, uma vez que apresenta os seus bens, investimentos e fontes de recurso. Como o nome já diz, o balanço patrimonial funciona como se fosse uma balança, ou seja, de um lado encontramos os seus bens, direitos e recursos, e do outro suas dívidas, obrigações e pagamentos, despesas fixas. Sabendo deste princípio, é importante ter em mente que o balanço patrimonial precisa estar zerado, ou seja, o total de bens, direitos e recursos, que nós vamos ver mais para frente, que chamamos isso de ativo, tem que ser igual ao valor do passivo circulante. Vamos ver mais para frente que significa suas dívidas, obrigações e pagamento. Ou seja, ao subtrair o total do ativo e total do passivo, essa subtração precisa dar zero. Aqui nós temos como é mostrado o balanço patrimonial, como é feito essa balança. No nosso lado esquerdo, nós temos o ativo, que corresponde a todos os bens, direitos e aplicações que a empresa possui, bem como investimentos, títulos e etc. No lado ativo, temos o circulante, que é caixas e bancos, o valor que a empresa tem de caixa em banco, o valor de contas a receber, o valor de estoques. Como não circulante, temos o intangível e o imobilizado. O intangível é como se fosse, numa forma bem chula, uma herança ou algo como uma coleção que você tem e está ali valendo, tendo valor para sua empresa. E o imobilizado seria os utensílios, como se fosse assim. No lado direito, temos o passivo, que corresponde a todas as obrigações financeiras que a empresa possui. Somado a isso, patrimônio líquido. No passivo circulante, temos os fornecedores, despesas a pagar, impostos a pagar e, como elegível a longo prazo, temos os financiamentos e o patrimônio líquido. Como já disse, o total do ativo tem que ser igual ao total do passivo. Todo lado esquerdo tem que, somado, dar o mesmo valor do total do lado direito. Aqui, de uma forma mais macro, temos que o balanço patrimonial no lado esquerdo corresponde aos bens e direitos e no lado direito corresponde às obrigações com terceiros ou obrigações com a empresa, diretores, acionistas e etc. Essas obrigações com a empresa correspondem ao que vimos anteriormente como patrimônio líquido e os financiamentos, que seriam como investimentos de terceiros para a nossa empresa. Ao ver esses conceitos de balanço patrimonial, nós temos que entender também sobre o capital circulante líquido, também conhecido como capital de giro. O capital circulante líquido, ou CCL, a abreviação de capital circulante líquido, como é conhecido, corresponde aos ativos de uma empresa que são utilizados para manter o seu desempenho. Ou seja, é todo o capital que temos como forma de manuseio. Ou seja, a fórmula para encontrar o capital circulante líquido é ativo circulante, também conhecido como fluxo de caixa, menos passivo circulante, também conhecido como despesas fixas. Então, CCL, ou capital de giro, corresponde ao ativo circulante menos o passivo circulante. Aqui agora temos um exemplo de como montar um balanço patrimonial. O exemplo corresponde a
Monte o balanço patrimonial de uma empresa sabendo que seu ativo circulante total corresponde a 58.500, sendo divididos em 39% caixas e bancos, 25% contas a receber e 36% em estoques. Além disso, a empresa possui uma cozinha industrial com o valor de 3 milhões e imobilizados no valor de 750 mil. Seu patrimônio líquido é de 2.960.000, seus financiamentos custam 400 mil e, para finalizar, suas despesas financeiras custam 10 mil e seus impostos pagos foram 34% de seu LAIR, totalizado em 25 mil reais. Bom, o que conseguimos tirar desse exercício? Nas primeiras especificações de 39% caixas e bancos, 25% contas a receber e 36% em estoques correspondem ao ativo circulante. Já a parte da cozinha industrial e imobilizados constitui os circulantes da parte ativa da tabela do balanço patrimonial. Já na parte direita, nós temos o patrimônio líquido, discriminado aqui, os financiamentos e também as despesas com impostos. Aqui eu já montei para vocês todo o balanço patrimonial, todos os dados que eles deram, já com as porcentagens e com as contas realizadas. Caixas e bancos foi igual a 22.815, contas a receber 14.625, estoques 21.060. O não circulante intangível 3 milhões, que corresponde à cozinha industrial, o imobilizado 750 mil. Logo, nós temos completo todo o lado esquerdo do balanço patrimonial. Temos o total do ativo, que corresponde a 3.808.500. Já na parte do passivo, nós não temos o valor dos fornecedores. Os dados da questão nos deram apenas as despesas a pagar, que corresponde a 10 mil, impostos a pagar, que corresponde a 8.500, e financiamentos e patrimônio líquido, que correspondem respectivamente a 400 mil e 2.960.000. No entanto, nós sabemos que o total do ativo precisa ser igual ao total do passivo, para que, ao subtraí-los, tenhamos zero. Portanto, para conseguirmos construir 100% da tabela do balanço patrimonial, precisamos diminuir o total do passivo ou ativo, esses 3.808.500, e diminuir com o lado direito da tabela para encontrarmos os fornecedores. Ou seja, os fornecedores vão ser total do passivo subtraído de patrimônio líquido, financiamentos, impostos a pagar e despesas a pagar. Com isso, temos que os fornecedores correspondem a 430 mil. Um outro modelo de questão é um modelo do tipo teórico, onde já temos todo o balanço patrimonial e precisamos entender conceitos presentes nele. Nessa questão, temos o balanço patrimonial da empresa ABC, onde temos todo o ativo circulativo e temos todo o passivo. A questão pergunta: com base no balanço patrimonial apresentado, é correto afirmar a. Os recursos de terceiros totalizam 60 mil. Recursos de terceiros correspondem ao passivo circulante. E não é 60 mil. Por quê? 30 mil mais 7, 37 mil com 3, 40 mil. B. O total das aplicações correspondem a 13 mil. Total das aplicações não correspondem a 13 mil,
porque correspondem à parte do ativo circulante. Caixa mais bancos mais estoque mercadorias, 30 mil. O total do imobilizado corresponde a 55 mil. Também não, porque o imobilizado correspondem a todo esse valor aqui. Imóveis, móveis e utensílios e máquinas e equipamentos, ou seja, 70 mil. Letra E. O total dos recursos próprios correspondem a 65 mil. Os recursos próprios correspondem à parte do patrimônio líquido aqui na tabela, que seria capital social mais prejuízos acumulados, que correspondem a 60 mil, porque prejuízos acumulados, ou seja, 65 menos 5 mil. E temos a letra D, que diz: a situação líquida patrimonial é superavitária em 60 mil. O que é verdade, que acabamos de ver que a situação do patrimônio líquido é o capital social menos os prejuízos acumulados, que corresponde exatamente a 60 mil. Bom, por hoje terminamos esses conceitos e exemplos de questão de balanço patrimonial. Espero que vocês tenham gostado.